Bom dia, quinto ano, bom dia, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Assim como eu já disse para o quarto ano, eu espero também que essa fase possa passar e que na próxima digo, nessa, na outra, estejamos em aula, né, como estávamos anteriormente, ok? Mas enquanto isso, peço a vocês que se cuidem e cuidem também dos seus responsáveis. Pois é, exatamente, tá bom? Bom, hoje nós temos um assunto importante, né? Que vimos agora há pouco, falamos sobre alguns efluentes, alguns tipos de contaminação das águas, né? E a gente viu um leque, uma variedade de modificações desse ambiente. E quando eu digo modificações no sentido negativo, porque essas modificações que existem nas nossas águas, nas nossas bacias hídricas, oceanos, enfim, elas acabam voltando para nós, né? Eu costumo dizer que a gente, mesmo que ache que está distante, que é em outro estado, em outro país, essas contaminações, na realidade elas estão em cima de nós. Entre elas eu citei para vocês, eu quis falar sobre o Rio Papacacinha, né? Que ele é mais conhecido como Rio Papacacinha aqui em Bom Conselho, altamente contaminado. Sobre ele cai dejetos da nossa cidade, das residências da cidade, das indústrias, né? E temos também o açude da nação, que é tão conhecido e que infelizmente também é muito contaminado. E não é somente contaminado, como eu vi algumas respostas, porque lavam os animais ali. Não é somente por isso. O principal motivo são os dejetos, os efluentes industriais e domésticos, tá? Os dejetos do sanitário, da pia, né? Do banho. Pois é. Então, assim, somos responsáveis também, indiretamente, lógico, mas também somos responsáveis por estas modificações negativas no meio ambiente, ok? Pois enfim, o tema que eu trouxe hoje, ele é bastante curioso, porque é a hora da leitura, é a hora da leitura mesmo, literalmente. Hora da leitura, página 15, certo? Nós já havíamos feito essa atividade anteriormente, lembram? Alguns me mandaram, outros não, e assim por diante, mas tudo bem. Nessa hora da leitura, há aqui um título que fala o seguinte: Declaração Universal dos Direitos da Água. Eu posso explicar, certo? Vou explicar, sim, mas antes disso, ou após a minha explicação, eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse conteúdo, tá? Façam a leitura, porque existem alguns artigos, e mesmo que eu diga, de repente você não está muito afim de ouvir, você está aí, mas não está prestando tanta atenção. Então eu quero que vocês façam a leitura, interpretem, porque faremos uma atividade correspondente a este assunto e aos demais que nós vimos, que será avaliativa. Tudo bem? Beleza. Então vejam, Declaração Universal dos Direitos das Águas. A página é 15, ok? Diz o seguinte: no dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Essa data foi instituída em 1992, já existe há alguns anos, pela Organização das Nações Unidas. Olha, tive que copiar. Bom, e por quê e para quê? A ideia principal, como o texto está dizendo, se vocês forem observar, era e é, né, para sensibilizar a sociedade quanto
ao uso da água. Pois é. Mas nós sabemos, nós entendemos, vocês que têm a faixa de 10, 11 anos de idade, vocês compreendem que essa intenção, ela não tem muita validade, né? Se formos ver. Vocês viram também na aula anterior que eu cheguei a comentar que a questão hídrica do globo terrestre, em maior quantidade de água potável, se encontra no Brasil. E nós temos uma quantidade considerável nos aquíferos, né? Que dá para, digamos assim, dá para dar suporte a 400 e não sei quantas mil pessoas, ou seja, não, perdão, 400.000 anos. Foi isso, se eu não estou errada, foi isso que se referia ao vídeo. Enfim, porém, né, temos que voltar a tocar no assunto, a botar o dedo na ferida, a teclar de novo, como eu tô falando muito, tô sendo muito persistente no assunto, apesar de persistente, mas ele é bem interessante. Nós não temos, digamos, a moral para poder comemorarmos uma data como essa. Ela é uma data que está no calendário, que apenas existe, que foi ideia de sensibilizar, digamos, a nação não estou falando só nação brasileira, mas todos os continentes, mas infelizmente não é bem assim que a banda toca, né? Desculpa falar dessa maneira, mas é uma realidade. Enfim, diante dessa declaração, há um documento, como aqui diz, importante, que norteia as ações de conservação desse recurso natural. Ou seja, ainda temos um documento que nos orienta, digamos assim, como utilizar, como manusear, como usufruir desse produto, ou melhor, desse bem natural e finito, que é a água. E aí diz o seguinte, por isso que eu gostaria que vocês pudessem ler, tá bom? Espero que façam isso. Leia a seguir alguns trechos desse documento. Artigo 1. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Ou seja, se eu estou contaminando, eu não estou só prejudicando o meu setor, tá? Eu estou prejudicando a minha cidade, o meu país, o planeta Terra. É isso que eu compreendo nesse artigo, ok? No segundo, a água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual é estipulado no artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem. Vejam, é bem intenso esse capítulo, vamos assim dizer, né? Esse capítulo não, esse parágrafo. Vocês vejam que não está em qualquer lugar essa informação. Apenas está na Declaração Universal dos Direitos da Água. Então, observem o valor que esse elemento tem. Vocês sabem, mas a gente só tem propriedade disso quando está perdendo ou quando já não possui. Infelizmente, o ser humano tem muito disso em si. E é a mesma coisa que o mesmo direito da vida é o mesmo direito da água. Por quê? Porque sem um, o outro não pode existir. Não há condições de termos o que temos hoje, de maneira materialista, como também de forma bem simplista, sem que a água possa existir. Agricultura, comércio,
alimentação. Entendem agora? Compreendem o motivo, a razão? Pois é. No quarto, o equilíbrio é o futuro do nosso planeta, depende da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende em particular da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Sim, com certeza. Os oceanos, eles precisam ser preservados, mas como eu já falei, as matas ciliar, para que os rios possam continuar, elas também precisam ser preservadas. Pois, como eu falei, que o cílio que a gente possui nos protege de evitar que grãos de areia ou qualquer outro objeto estranho possa cair em nossos olhos, a mata ciliar tem o objetivo de proteger as nascentes. Então, quando se destrói matas, quando elas são retiradas, os rios tendem a secar, a diminuir o seu volume. E o artigo 7, a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Infelizmente, nós vimos que não é bem isto que acontece. As águas, elas são poluídas de forma direta ou indireta, seja pelo lixo, que a gente não sabe fazer a seletividade dos lixos, né, como nós não fazemos, é uma maneira de poluí-las, seja por meio dos minérios que são retirados dos solos, lembrando que esses minérios, o rejeito desses minérios acabam contaminando o solo, o subsolo, os aquíferos, e quando chove, essa água que é lavada, que é escorrida, vai diretamente aos rios. Então, assim, tudo que está sendo colocado aqui é lindo, é maravilhoso, é muito bonito, belíssimo. Mas não é bem isso que acontece na realidade e na prática, né? Pois enfim, chegamos agora à nossa atividade. A nossa atividade seria em dupla, caso estivéssemos em uma outra situação. Como isso não está sendo um momento ideal para isso, então eu quero que cada um de vocês façam essa atividade individualmente, lógico. Vejam, em duplas, que não vai ser o caso, vejam, elaborem cartazes com frases que contenham informações sobre a importância dos cuidados com a água. Depois de prontos, com a ajuda do professor, fixem esses cartazes nos murais da escola, com o objetivo de incentivar os demais alunos e toda a comunidade escolar a ter atitudes conscientes quanto ao uso da água. Gente, a ideia é essa mesmo, é para que vocês façam um cartaz que represente um apelo à sociedade, um apelo para mim, para o meu vizinho, para os responsáveis de vocês. Vocês farão esse cartaz, certo? Mas eu quero que vocês me apresentem pelo vídeo, tá? Vocês vão me enviar, podem elaborar um cartaz legal, bonito, com desenhos, com imagens, com gravuras, que chamem a atenção. Não precisa ser uma cartolina inteira, não. Eu quero que vocês sejam criativos nesse cartaz que vocês vão fazer, vão construir, e que possa trazer uma mensagem em que possam nos deixar pensativos quanto à nossa utilização sobre a água, certo? Possa fazer com que alguns possam refletir sobre o que está acontecendo, pois tem muitas pessoas que ainda não acordou, não despertou, acham que esse bem tão precioso é infinito, e vocês, assim como eu, sabemos que não. Então eu quero que vocês tragam essa informação, que vocês coloquem ela nos vídeos, me enviem, porque nesse caso
fazendo isso, lógico, uma atividade avaliativa, dependendo, eu peço para o professor Del fazer a exposição nas redes sociais do educandário, tá? Então, é essa atividade, nada mais, nada menos, assim como nossa aula. Tudo bem? Tudo bem para você? Se surgir as dúvidas, por favor, me perguntem, me questionem, só não fiquem em silêncio, tá certo? É isso, gente. Até a nossa próxima aula e se cuidem, por favor. Obrigada por me ouvir. Tchauzinho.